Bom sábado a todos os irmãos e irmãs. Bom sábado aos nossos irmãos e irmãs que estão nos assistindo via internet. Eu tenho aqui uma notícia positiva. Se tudo continuar como estamos indo, provavelmente em outubro já estaremos liberados para voltar normalmente à igreja. Tá? Que Deus conduza a situação nesse mês de setembro, né, que estamos, para que em outubro possamos voltar a ter as nossas reuniões normais. Antes de entrarmos no tema, que é um tema muito significativo, eu tenho mais de 30 anos na igreja e tive experiências positivas e negativas com pequenos grupos. Essas experiências eu vou contar no final, algumas delas. Mas a lição dessa semana, ela é imprescindível para a continuidade da igreja após essa pandemia. Eu entendo que a igreja não será a mesma quando nós voltarmos da pandemia. A igreja vai sofrer algumas transformações. Vamos agora então orar para que o Espírito Santo nos conduza para entendermos esse assunto. Feche seus olhos. Pai amado, o tema da lição desta semana é um tema importante para o avanço da tua mensagem e para a conservação da mesma. Os pequenos grupos têm o propósito de ser uma bênção na igreja e fora da igreja. Capacita-nos agora a entendermos aquilo que o pastor Mark Feeling e a comissão da Escola Sabatina da Conferência Geral aprovou, para que nesta semana tiremos lições práticas para cada um de nós e para a vida aqui da nossa igreja, de outras igrejas também. Essas bênçãos nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, pequenos grupos. Pequenos grupos é uma ideia divina. Eu quero dizer para vocês que, para nós entendermos como o pequeno grupo funciona, dentro da revelação de Deus, nós temos que entender um pouquinho a respeito do nome de Deus. Deus não é nome próprio, gente. Deus não é nome próprio. Deus é um título. Por exemplo, professora Mara. O nome é Mara, o título é professora. Pastor Carlos, o nome não é pastor, é Carlos, o título é pastor. Assim como nós temos vários deuses. Entre os islâmicos, qual que é o nome de Deus? Alá. Entre os hindus, interessante que o hinduísmo tem 3 deuses. Um deles até é nome de cerveja, Brahma. É Brahma, Vishnu e Shiva. São os 3 deuses principais. Entre os asiáticos, há vários deuses. E tem um que é o Deus principal, o Criador. Até entre os nossos índios aqui, nós temos Tupã, que é o principal Deus. Entre os índios lá do Norte América, tem o Manitu. Entre os egípcios, tinha vários deuses. O Deus principal, que era Ra. E assim também o nosso Deus, ele tem nome. A Bíblia usa expressões para definir o nosso Deus. Por exemplo, você vai encontrar o Deus de Abraão, Isaque e Jacó.
quer dizer, o Deus da aliança. Você pega lá e encontra o Yahvé, o Eu Sou, que Moisés, como é que é o seu nome? Como é que eu vou falar lá para os egípcios? Quem que me enviou? Você fala, o Eu Sou me enviou. Quer dizer, eu sou completamente diferente dos deuses do Egito. Ele é o Shaddai, todos vocês conhecem, o Todo-Poderoso. Ele é o Yahvé Rahá, que é o Senhor é meu pastor. Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o Deus que vê, e etc, etc. Mas, no livro de Gênesis, quando Moisés começa a descrever a criação, ele usa um nome em hebraico para Deus, Elohim. E quando você vai estudar a etimologia dessa palavra, você percebe que é uma palavra plural, significa mais de um. Então, no início, Elohim criou os céus e a terra. O que Moisés estava querendo dizer para nós? Tudo foi criado envolvendo o nosso Deus, que é mais de um. E quando chega ali na descrição da criação do homem, existe uma concordância verbal entre o verbo e o pronome. Façamos o homem a nossa imagem, façamos nossa. Então, o nosso Deus se revela como uma divindade que se apresenta como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles atuam de modo integrado. Atuaram de modo integrado na criação do homem e continuam atuando de modo integrado na redenção do homem. O nosso Deus é um Deus que se relaciona. E nós fomos criados à imagem dele, logo fomos criados para nos relacionarmos. Por isso que a família e o sábado são as duas coisas que sobrevivem do Éden. O sábado para a gente se relacionar com Deus de uma forma especial, e a família para a gente se relacionar entre nós. Pastor Mark Filin e a comissão da Escola Sabatina da Conferência Geral, na parte de segunda, terça e quarta da nossa lição, e quinta também, ela desenvolve a teologia dos pequenos grupos. Essa questão dos pequenos grupos realmente funciona? Se você for ali na parte de terça-feira, tem um texto de Ellen White, do livro Testemunho para a Igreja, o último parágrafo, onde ela diz o seguinte: a formação de pequenos grupos, como base de esforço cristão, foi-me apresentado por aquele que não pode errar. Agora, o que Ellen White estava pensando há mais de 100 anos atrás, quando ela escreveu que a formação de pequenos grupos como base de esforço cristão, que foi apresentada por ele, para ela, por Deus, o que ela estava querendo dizer? Vejam, há mais de 100 anos atrás, o mundo era completamente diferente do que é hoje. Então nós vamos tentar entender isso, compreendendo a teologia dos pequenos grupos. Os pequenos grupos começam a ser destacados lá no Êxodo. Moisés foi usado por Deus, tirou cerca de 2 milhões de pessoas ali do Egito, e ele tinha que atender todo mundo. Ele estava ficando esgotado, sobrecarregado, estressado. Jetro, o seu sogro, inspirado por Deus, chegou para Moisés e disse: olha, você vai se matar assim, não dá para continuar assim. Então ele dá uma orientação: Moisés, escolha, o quê? Homens capazes, tinha que ter essas características, tinha que ser capaz, temente a Deus, digno de confiança e honesto. Tinha que ter essas 4 características. E coloque eles para chefiar grupo de 1.150 Então os problemas mais simples já resolvem ali.
na raiz. Se é um pouquinho mais complicado, vai para cá. E só vai chegar para vocês os problemas realmente que você precisa intervir. E isso funcionou durante 40 anos, gente, ali no deserto, durante a peregrinação. Jesus também usou esse método. Jesus, quando começou o seu ministério, sempre uma multidão estava atrás de Jesus. Mas havia cerca de 70 pessoas que eram mais assíduas, que faziam parte do grupo dos discípulos, seguidores. Havia aquele grupo que acompanhava e aquele que seguia. Dentre cerca de 70 discípulos que seguiam a Jesus, Jesus escolheu 12 e deu a eles o nome de apóstolos. Vocês sabem o que significa essa expressão apóstolos? Apóstolos vem do grego, que significa enviado, mensageiro. O que era isso? Pegou esses 12, Jesus colocou eles em intimidade, ensinou eles na teoria e na prática como deveria ser pregado os princípios do reino de Deus e depois os enviou. Então, aquele pequeno grupo de 12 pessoas, que um até se desgarrou, ele foi o embrião da igreja de Cristo. Bom, mas é no Novo Testamento que a gente melhor enxerga a atuação dos pequenos grupos. Como é que funcionou a igreja? Eu quero que você entenda como é que é. Quando Cristo ressuscitou, só havia um grupo religioso, judeus que aceitavam a Cristo como Messias, e os judeus que não aceitavam a Cristo como Messias. Como que esses judeus que aceitavam a Cristo como Messias, como que eles se reuniam? Eles se reuniam no templo, diariamente, ali em Jerusalém. O templo tinha várias repartições, e entre uma das repartições, haviam salas para os mestres pregarem. Então eles se reuniam ali, pregando o quê? Qual era a mensagem? Jesus é o Messias prometido. Iam nas sinagogas. Se numa família, por exemplo, tinha 10 pessoas, 5 aceitavam Jesus como Messias, e outros 5 não aceitavam Jesus como Messias, não tinha problema, eles iam na sinagoga juntos, participavam da celebração. Não havia uma igreja separada, eram judeus que aceitavam a Cristo como Messias, e os que não aceitavam a Cristo como Messias. Mas aí, os fariseus começaram a fazer uma campanha contra os judeus que aceitavam Jesus como Messias. Eles começaram a caracterizar esse grupo como hereges. Não, se vocês aceitam Jesus como Messias, você não pode fazer parte do nosso povo. E começou a impedir a entrada deles no templo e nas sinagogas. Enquanto isso, Paulo se converte. E na conversão de Paulo, Barnabé o chama até Antioquia. Lá em Antioquia, Paulo e Barnabé fazem um trabalho extraordinário. E ali em Antioquia da Síria, pela primeira vez, aqueles que aceitavam a Jesus como Messias foram chamados de cristãos. Aí começa, de fato, a igreja cristã, ali em Antioquia. Esses grupos que foram impedidos de frequentar as sinagogas e o templo, começaram a se reunir nas casas dos irmãos. Normalmente, esse grupo chegava a 50, não se tem registro na história de um grupo, de uma igreja que tenha mais de 60 pessoas. Quando Paulo escreve
a sua epístola para a igreja de Roma, para a igreja de Filipe, para a igreja de Tessalônica, não imagina uma igreja grande, como as Mangueiras. Era um grupo de cerca de 50 a 60 pessoas. Era assim que funcionava. As grandes igrejas, a primeira basílica foi construída por Constantino, e aí foi o problema que atrapalhou o desenvolvimento que a igreja cristã havia tendo com essas igrejas onde todos se envolviam. Mas o Novo Testamento mostra de modo muito claro que havia grupos que se reuniam com trabalhos específicos. Por exemplo, em Atos 12, eles se reuniram em pequeno grupo para oração. Havia Herodes, que era uma dinastia e ninguém prestava. Herodes, querendo agradar os judeus, começou a perseguir os cristãos. Mandou matar Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradou os judeus, foi lá e mandou prender a Pedro. O que a igreja fez? Se reuniu em pequeno grupo e orou, oração intercessória para que Deus agisse em favor de Pedro. Era um pequeno grupo que se reuniu para quê? Oração. Em Atos 16, nós temos lá descrito que Paulo, Silas e Timóteo foram lá para Filipos e encontraram Lídia. E começaram um pequeno grupo na casa de Lídia, e depois um outro pequeno grupo na casa do carcereiro. E esse pequeno grupo tinha a característica de evangelização. Vocês estão percebendo? Pequenos grupos com atividades diferenciadas. E aí eu penso que é o momento em que nós como igreja devemos entender como que funcionam os pequenos grupos. Porque até então, desde que essa ideia veio para nós, houve muitas tentativas de se formar pequenos grupos, com vários tipos de funcionamento, moldes que a liderança da igreja tentou encaixar entre os membros, e não pode ser assim. E esse é o ponto alto da lição, porque a lição deixa bem claro que nós temos que entender a dinâmica dos pequenos grupos, que está lá na lição de quinta-feira. O que significa isso? Nós temos que ser cautelosos em tentar fazer com que todos os pequenos grupos sejam iguais. Não são. Por quê? Porque muitos pequenos grupos dependem dos dons espirituais que as pessoas que compõem aquele pequeno grupo têm. Pode ser que esse pequeno grupo seja importante para a evangelização, pode ser que esse pequeno grupo formado seja importante para a conservação. Veja, a igreja, quando ela começou a ter um crescimento exponencial, houve necessidade de um pequeno grupo interno. Os diáconos foram formados para atender às necessidades da igreja. Já os apóstolos iam buscar pessoas fora da igreja. Nós estamos vivendo esse período de pandemia. Não pensem vocês que a igreja está morta. Para você que está nos assistindo, para você que está aqui na nave hoje da igreja, muita gente trabalhou durante a semana para que esse culto pudesse ser celebrado, para que essa escola sabatina pudesse ser transmitida e vocês participarem aqui na igreja. Muita gente se envolveu. Grupo de anciãos. Nós temos despesas que temos que pagar para que a igreja funcione, e não está tendo oferta. E a gente tem que procurar recursos. E você tem que ficar acudindo irmãos e irmãs que não podem vir à igreja, que você tem que ir lá fazer uma visita,
cuidar, fazer o pastoreio. Há muita gente que se envolve na igreja. A igreja, por exemplo, se você estudar a igreja do Novo Testamento, você não encontra o ofício de pastor. Não tem. Eram os anciãos e os diáconos. Os pastores vieram depois para atender uma necessidade da igreja. Anciãos de tempo integral. Portanto, não pensem do pastor que ele é um super-homem, um ser diferente. O pastor é um ancião de tempo integral, que tem problemas, dificuldades, como qualquer membro da igreja. Nós temos que orar pelos nossos pastores. E é por isso que às vezes os pastores também têm crises, porque eles são seres humanos, anciãos de tempo integral. Ele cuida, que a nossa igreja não é congregacionalista, ele cuida do distrito e os anciãos o auxiliam em cada igreja. Muito bem, estamos chegando já na parte final, e eu quero contar para vocês algumas coisas importantes do pequeno grupo para a nossa igreja. Primeiro, a nossa igreja, nos seus pioneiros, teve 2 grupos muito influentes na formação da nossa igreja. Havia os metodistas. Ellen White era uma pessoa que se converteu ao cristianismo na igreja metodista, e aqueles que vieram da Conexão Cristã. Então nós temos que entender que eles tinham um jeito de pensar. Por exemplo, José Bates era da Conexão Cristã, Tiago White era da Conexão Cristã, mas Ellen White era metodista. A igreja metodista, você sabe por que ela tem esse nome? Por causa dos pequenos grupos. O que aconteceu? Na Inglaterra, no século XVIII, houve a explosão industrial. O que aconteceu? As pessoas que moravam nos campos vieram para a cidade para trabalhar como operários nessas indústrias. A Revolução Industrial superlotou as cidades. Lá na Inglaterra nós temos Londres, Manchester, principalmente. Eram 2 cidades que tinham grande concentração de indústrias. E naquele tempo não tinha leis trabalhistas, gente. O povo era terrivelmente explorado, Mara. Trabalhavam muito e ganhavam muito pouco. Os filhos desses operários, a grande maioria esmagadora deles não tinha oportunidade de estudar, porque já com 8, 9 anos já ia trabalhar para ajudar a família. E eles moravam em cortiços, que eram as favelas da época, as comunidades da Inglaterra do século. E a igreja oficial da Inglaterra era a igreja anglicana. A igreja anglicana, ela estava acomodada. Os reverendos da igreja anglicana, eles queriam só subir no púlpito e pregar sermões teológicos sofisticados. E não se importavam com a injustiça social, não se envolviam com o povo. Aquela igreja que havia protestado contra o modelo da igreja medieval, agora estava praticando a mesma coisa. Até que 2 filhos de Susana Wesley, John, principalmente, e Charles, resolveram formar pequenos grupos para se reunir e estudar o quê? A Bíblia, porque a Bíblia não era estudada. E esse início dos pequenos grupos, eles começaram a se reunir e Deus os foi abençoando. Então eles criaram um método. Qual era esse método? Tinha dia certo para as reuniões de oração, tinha dia certo para os jejuns, tinha dia certo para o estudo da Bíblia,
tinha o dia certo para visitar os enfermos, tinha o dia certo para visitar os doentes, tinha o dia certo para fazer caridade. Eles tinham um método de atuação. E os anglicanos começaram a ridicularizá-los. Olha, aquele grupo que quer ser santo por método. Os metodistas. E nunca foi interesse desse grupo se separar da igreja anglicana. Eles queriam reavivar a igreja, mas não teve jeito. Aí surgiu a igreja metodista. E a igreja metodista nasceu dos pequenos grupos. E ali também surgiu a escola dominical. O que era a escola dominical? Pequenos grupos que se reuniam para estudar as escrituras. E o que os nossos pioneiros fizeram? Trouxeram esse modelo para a nossa igreja. E surgiu no nosso meio a chamada escola sabatina. O que é a escola sabatina? Pequenos grupos que se reúnem para estudar a Bíblia. Só que a igreja adventista, ela aprimorou isso. Aprimorou, sobremaneira. Nós temos pequenos grupos para cada idade, para cada nível do ser humano, desde o rol do berço até o adulto. E isso que nós estamos vivendo aqui hoje é reflexo lá da ideia de John Charles Wesley, que passou para a igreja adventista, que persiste até hoje. Um pequeno grupo funciona, gente. Eu vou contar os pequenos grupos que não funcionam. Alguns casos que eu vivi, algumas experiências. Uma das experiências mais tristes que eu tive com um pequeno grupo foi quando um grupo de reformistas começou a se reunir aqui na nossa igreja. Isso foi lá em 1983. Eles se reuniam secretamente aqui na igreja. A igreja era metade do que é isso aqui. E um dia, um cliente meu teve interesse de estudar as nossas doutrinas. Eu estava trabalhando. Nessa época eu trabalhava como empregado, tomava conta de um escritório, mas era empregado. E ele falou, só que eu vou embora. Eu queria pegar todas as lições. E as lições eram encontro com a vida. Falei, não, eu vou lá na igreja. Eu andava com a chave da igreja, eu vou lá na igreja, eu pego os 12. Eram 12 assuntos, né? E já deixo aqui para você pedir autorização para minha patroa. Falar, posso dar um pulinho lá? Quando eu chego aqui na igreja, para ir na secretaria, para pegar a série de estudo bíblico, o que estava acontecendo aqui? Secretamente tinha um grupo de reformadores, com 4 pessoas, e cerca de 9 irmãos aqui, reunindo, estudando aquilo que a reforma acha que é verdade, que é atacar a nossa igreja. Quando eu vi aquilo, eu não sei se foi uma indignação santa, ou se foi o velho homem que voltou. Eu só sei, pastor, que eu arranquei todo mundo no sopetão da igreja. Interessante que eles gostaram da minha atitude, que pouco tempo depois eles me convidaram para ser um dos pastores da Igreja da Reforma. Mas foi muito negativo aquilo, porque esses reformistas deixaram uma marca na nossa igreja, que era um grupo pequeno, que nós tivemos que trabalhar arduamente para tirar essas ideias que estavam sendo colocadas na cabeça deles, contra a organização, dizendo que a nossa igreja tinha se apostatado, uma série de coisas. Isso foi uma experiência negativa, pequeno grupo que é inspirado pelo diabo. Outro pequeno grupo, que também nós tivemos problema aqui, foi um pequeno grupo de dissidentes, quando nós estávamos formando um pequeno grupo para a igreja de Rosa Garcia. Ali formou um pequeno grupo, onde as pessoas traziam ideias antitrinitarianas,
contra a Ellen White, contra a organização, e lideradas por um site adventista.com. E lá, hoje adventista.com é uma piada, né? Uma piada mesmo. Uma coisa assim ridícula. Um outro pequeno grupo também, que nós tivemos problema, foi um pequeno grupo de jovens, que começou a se reunir, e começaram a acontecer coisas estranhas nesse pequeno grupo. E nós tivemos que intervir nesse pequeno grupo. Boa parte dos jovens saíram da igreja, mas a líder desse pequeno grupo nós conseguimos salvar. Hoje ela é esposa de um pastor. Gente, a igreja é a igreja de Deus. Existem pessoas apóstatas na igreja? Tem. A igreja tem joio e trigo. Jesus diz: joga a rede e traz todo tipo de peixe. Peixe bom e peixe ruim. Tem gente dentro da igreja que tem ideias contrárias à nossa crença? Tem. E hoje é pior porque eles lançam isso na internet. Mas a igreja não está apostatada. Existem apóstatas em nosso meio que dão muito trabalho, mas a igreja não está apostatada. Diz Ellen White: ela parecerá prestes a cair, mas não cairá. Não fiquem lendo, sendo influenciado por esses sites terríveis da internet. Leiam a Bíblia e o Espírito de Profecia. Esqueça essas coisas aí, que isso daí, quem começa a lidar com lixo, acaba ficando sujo. Minha avó dizia que você mexeu com sujeira, você fica fedendo. É Bíblia e Espírito de Profecia. Cuidado com essas pessoas que querem reformar os outros. Cuidado. Eu abomino gente que quer reformar os outros. Todos os outros têm que ser reformados, mas ele mesmo não quer se reformar. Gente, é nós que temos que se reformar. Eu tenho que me reformar. Você tem que se reformar. A igreja somos nós. É nós que temos que mudar. Não é o outro, sou eu, é você. Isso nós precisamos entender e parar de cuidar da vida dos outros, achar que os outros estão errados, que isso aqui está errado, e começar com cada um de nós, e Deus vai agir. No entanto, eu tive a graça de participar de vários pequenos grupos positivos. Por exemplo, aqui nesta igreja, nós lançamos um pequeno grupo na escola sabatina. Isso foi no ano de 1991, em 92 e 93. Você sabe por que essa igreja tem esse tamanho? Por causa do pequeno grupo daqui começou a funcionar. 3 irmãs nossas foram para o antigo IAE, lá em São Paulo, para assistir fazer um curso de evangelismo infantil. E havia um pastor americano que estava trazendo a ideia dos pequenos grupos na escola sabatina aqui no Brasil. E a minha esposa ligou, falou assim: bem, olha, tem um assunto interessante aqui. Eu falei: largue do evangelismo e vão assistir isso aí. Era minha esposa, a Rosiluz e a Neisa, que hoje está na divisão lá em Brasília. E elas trouxeram todo o material e nós praticamos aqui. O Carlos deve se lembrar, alguns aqui devem se lembrar, que estava aqui naquela parte. A igreja, gente, triplicou. Pelo funcionamento dos pequenos grupos, nós tínhamos batismo todos os meses. Teve um ano que praticamente a gente tinha batismo todo sábado. Funcionou de uma forma... Essa igreja aqui ficou conhecida no mundo todo. Fizeram artigos, veio gente ver como é que funcionava aqui. Foi uma bênção. Então, foi algo extraordinário e nós precisamos ampliar essa igreja. Funcionou muito bem. Eu quero dizer para vocês que eu tive a honra também, da graça de Deus, para a honra e glória dele, de participar de pequenos grupos em Cerquilho, Boituva, Ipiró,
Tietê, Cesar Holande, Santa Rita, Rosa Garcia, Jardim Ternura, Escola, que virou a Igreja Jardim Vanderlei, Nova Tatuí, que virou a Igreja Nova Tatuí, etc, etc. Todas essas, Inocop, todos esses pequenos grupos viraram o quê? Igrejas. Mas qual era a característica? O pequeno grupo estava ligado com a igreja. Não era um grupo que atuava fora da igreja. Era um grupo que atuava junto com a igreja, sob a liderança do pastor, a liderança do corpo de anciãos, da comissão da igreja. Havia uma ligação, um elo entre a igreja mãe e os pequenos grupos. E assim esta igreja se tornou mãe de todas essas igrejas, para a honra e glória de Deus. E Deus me deu a graça de participar. Eu, o maior dos pecadores, não mereço isso. Então voltemos agora, para nós finalizarmos, ao texto de Ellen White, lá de terça-feira. A formação de pequenos grupos, como base de esforço cristão, foi-me apresentada por aquele que não pode errar. Funciona pequeno grupo, é ideia de Deus. Se nós fizermos no modelo de Deus, não vai dar errado. Se há na igreja grande número de membros, o que nós devemos fazer? Convém que se organizem em pequenos grupos, a fim de trabalhar não somente pelos membros da própria igreja. E nós temos que trabalhar pelos membros da própria igreja. Anciãos e diáconos, nós temos uma responsabilidade muito grande para com a igreja. Esse grupo tem que proteger a igreja das falsas doutrinas, dos falsos ensinos, as heresias. Porque Ellen White diz que hoje, Satanás tem 10 vezes mais capacidade de enganar do que na época dos apóstolos. E eu tenho uma filha que foi enganada. Nós temos que proteger os nossos membros. Como que vai ser a igreja depois que voltarmos dessa pandemia? Como que estão os nossos jovens? Os nossos irmãos? Irmãs, eu sei que Deus cuida, mas às vezes eu fico pensando, como nós vamos ter muito trabalho, anciãos e diáconos, para continuar cuidando da nossa igreja. Mas não só pelos membros da igreja. Quem mais? Mas também pelos incrédulos. Se no lugar houver apenas 2 ou 3 que conheçam a verdade, organize-se num grupo de obreiros. E esse é o projeto nosso. Lá no bairro do Pacaembu, nós já temos um embrião, gente. Já temos um local. E o nosso sonho, e o nosso pastor comprou esse sonho, é que dentro em breve tem um pequeno grupo funcionando lá no bairro do Pacaembu. E eu tenho convicção, pastor, que dali sairá uma igreja. Mantenham-se indissolúvel o seu laço de união, apegando-se uns aos outros com amor e unidade, animando-se mutuamente para avançar, adquirindo cada qual ânimo e força com o auxílio dos outros. O nosso modelo é Deus. Eles estão unidos de forma indissolúvel com o mesmo propósito. O desafio que nós, como igreja central de Tatuí e todas as demais igrejas do mundo, é seguirmos esse modelo, tentando entender o que Ellen White viu de Deus quando disse que os pequenos grupos não podem falhar. Ela viu alguma coisa, e eu creio que nós como igreja estamos chegando à maturidade de entender como é que funcionam os pequenos grupos. Que Deus nos abençoe, que na escola sabatina, quando ela voltar ao normal, realmente as unidades sejam um pequeno grupo que funcione para a honra e glória de Deus, que fora da nossa igreja isso também aconteça. Próxima lição:
compartilhar a história de Jesus.